como disse aqui, não sei se foi a Paula, se foi a Lidiane, acho que foi a Lidiane, muita gente já viajou, né, Lidiane? Eu estava falando com o Helder, só nós dois que é duro que ficamos. Ele virou para mim e falou, mas amanhã eu vou. Eu falei, nossa, então eu fiquei sozinho. Não precisa justificar não, irmão, que isso? Ai, ai, ai. Queridos, a gente, na hora da oração aqui, depois que terminou o momento de pedidos, é que eu fui trazer à memória fatos. Né? Lucas aqui citou o caso de Blumenau, mas nós temos um caso gravíssimo dentro de Pouso Alegre, né? Nós temos uma menina de 8 anos que tomou um tiro na cabeça aqui pertinho da gente, no São Geraldo. Isso é um drama. O de Blumenau é diferente, que teve 3, aqui foi um só, mas é dramático demais. Então, esteja em espírito de oração. Eu comecei a falar para minha esposa, para minha filha, né? Hoje ela já sai de casa, fala com todas as seguranças, porque são essas coisas que a gente é acostumado a ver no Rio de Janeiro, tá? A gente acostuma ver isso aí lá. E está chegando aqui na nossa pacata Pouso Alegre. É uma cidade tão boa, tão segura, pelo menos do meu ponto de vista, e a gente abriu o jornal com uma notícia dessa, né? E se você relembrar aí das últimas 2 semanas, nós tivemos bastante casos de mortes aqui em Pouso Alegre. Talvez alguns que vocês não estejam sabendo, como o caso daqueles 2 adolescentes que foram mortos ali dentro do motel, perto da polícia, ali trocando tiro com a polícia, né? E outros casinhos que vão aparecendo e vão, né, tornando a cidade perigosa. Oremos por essa família, né, que Deus tenha misericórdia e console o coração desses pais. Quero convidar o Helder aqui. O Helder vai trazer uma palavra hoje. E eu só cheguei ontem à noite, então muito cansado. O Helder prontamente se prontificou a ajudar e eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Senhor, muito obrigado, Deus, pela prontidão do teu filho. Eu louvo ao Senhor pela vida dele, que o Senhor o use, ó Deus, agora dentro da capacidade dele, dentro do potencial dele, dentro da limitação dele, porque aqui, ó Deus, o que deve prevalecer, o que deve brilhar aqui nesta noite é a tua palavra, é ela que é o centro, é ela que fala aos corações, é ela que é poderosa para trazer vida e nós somos reféns da tua palavra. Então, em nome de Jesus, eu entrego a vida do teu filho em tuas mãos e agradecendo por ele, hoje e sempre. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Amém. É um privilégio poder estar servindo a igreja aqui e agradeço a confiança que o pastor deposita em nós para nos permitir estarmos aqui num lugar que é tão precioso, né? Estar aqui ministrando a palavra. Antes de começar a mensagem de hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma surpresa muito agradável que eu tive ao chegar em casa no fim da tarde. Não sei se os irmãos todos sabem, o Washington, o Tom e eu estamos fazendo um curso lá na Palavra da Vida em Atibaia. E nós iniciamos há 2 sábados atrás, tanto que nós não participamos do Capacitare, e a gente tem algumas atividades para serem feitas. E para desenvolver essas atividades, a gente precisava comprar um livro. A Washington comprou e disse, eu vou ler em 15 dias e vou te emprestar depois. E hoje, com a graça do Senhor, eu não sei quem foi, não sei se foi a igreja, não sei se foi um irmão específico, eu cheguei lá em casa e tinha essa grata surpresa na minha caixa de correio. O livro, né, chegou lá, e eu fiquei muito feliz, eu fiquei assim, extremamente grato. Eu não sei a quem agradecer, mas eu agradeço à igreja, né? A igreja está financiando esse curso que eu estou fazendo lá, então sou muito grato aos irmãos por... Então, foi alguém. Se foi você que está aqui, ou se você que vai assistir esse vídeo depois, eu estou aqui agradecido. Se tu quiser falar em particular comigo, eu quero te agradecer pessoalmente. E glórias a Deus, porque Deus tem nos sustentado de todas as formas, né? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 28. Mateus 28, nós leremos dos versículos 1 ao 10.
Mateus 28, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio num grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vejam ver o túmulo onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-la aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus os encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele e abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá eles me verão. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos acesso à Tua palavra. Obrigado por essa liberdade que nós temos de professar a nossa fé em Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Teu Espírito trabalhe em nosso coração e nossa mente, para que a mensagem ministrada essa noite faça sentido, Senhor, e que traga benefícios para as nossas vidas. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Diante de todo o cenário que envolve essa época do ano, né, a Páscoa, morte e ressurreição de Cristo, eu decidi, através de oração, trazer essa mensagem a respeito desse assunto para nós essa noite. E a mensagem da Páscoa, ela é uma mensagem que é para a atualidade e para o futuro. Ela é a mensagem de Deus. E ela deve ser transmitida através das nossas vidas. Existe uma história, não sei se é uma história real ou uma história inventada, que diz que um certo missionário estava ministrando a palavra num país muçulmano, e assim que ele terminou de ministrar essa palavra, um muçulmano se aproximou e dele disse: você tem que admitir que nós, muçulmanos, temos uma coisa que vocês, cristãos, não têm, e que é melhor do que qualquer coisa que vocês têm. Aí disse que o missionário deu um riso de canto de boca e disse: eu ficaria muito contente de ouvir o que vocês têm. E o muçulmano respondeu: você sabe que quando nós vamos a Meca, encontramos um caixão. Mas vocês cristãos, quando vão a Jerusalém, que é a Meca de vocês, não encontram nada além de um túmulo vazio. Então, novamente, o missionário riu e respondeu para o muçulmano: essa é a diferença. Maomé está morto, mas Jesus Cristo, cujo reino inclui todas as nações, tribos e línguas, não está aqui. Ele ressuscitou e está à direita de Deus, onde todo o poder no céu e na terra foi dado àquele que é a nossa esperança. Então, sendo uma história verídica ou não, é a mais pura verdade, né? Graças a Deus que o túmulo do Senhor está vazio, porque a gente sabe que ele ressuscitou e está lá à direita do Pai. E como cristãos, nós estamos aqui celebrando o dia mais triunfante e vitorioso da humanidade. O dia em que Jesus venceu a morte e o inferno e nos deu, como seu povo, essa vitória. E ao relembrarmos esse importante evento que ocorreu há mais de 2000 anos atrás, eu gostaria, através dessa mensagem nessa noite, focar na vitória que Jesus alcançou através da sua morte e ressurreição. Uma vitória a qual nós temos acesso também, a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas aos pés de Jesus. Mas antes da gente realmente apreciar essa vitória que nós temos em Cristo Jesus, por causa da sua ressurreição, a gente precisa compreender e entender plenamente o sofrimento que ele passou e o grande preço que ele pagou para que nós tivéssemos acesso a essa vitória.
A gente tem uma visão hoje em dia da crucificação, uma visão religiosa, talvez alguma questão espiritual ali, e eu queria tentar trazer aqui elementos para a gente entender como funcionava a crucificação na época de Jesus. A gente tentar se desvencilhar um pouco, pelo menos desse momento, dessa questão religiosa ali, para a gente entender de fato o sofrimento que Jesus passou antes, durante a crucificação. Então, eu vou trazer aqui nesse momento alguns dados históricos a respeito disso, e pautados também na Bíblia. A Paulinha acabou com o início do meu ministério, pastor, que o primeiro texto bíblico que eu leria seria justamente Isaías 53, de 1 a 7. Mas é a ação do Espírito Santo aqui, né? Não sabiam a mensagem que eu leria, eu não sabia qual as músicas vocês cantariam e está tudo ligado, né? Então, para não ficar repetitivo, eu não vou ler novamente essa passagem, mas conforme ela leu, Isaías, lá no Antigo Testamento, já nos trazia uma ideia do que Jesus passaria ao ser crucificado. Mas a gente lendo esse texto, a gente não consegue entender a profundidade desse sofrimento, de entender de fato o que Jesus passou ali. E os capítulos 22 e 23 de Lucas, assim como 26 e 27 de Mateus, eles descrevem um pouco mais esse sofrimento suportado por Jesus em favor de nós aqui hoje, né? E eu gostaria de trazer alguns pontos a respeito desse sofrimento. O primeiro é que ele foi traído por Judas, um de seus discípulos. Imagina só o sentimento que Jesus teve nesse momento. Hoje em dia, quando vamos tomar como exemplo aqui uma relação conjugal, quando um cônjuge deixa de contar alguma coisa para você e depois você descobre, você já fica com aquele sentimento, né? Tu traiu minha confiança, já dá um negócio ruim na gente, não dá? Aquela sensação estranha que, por que você não fez isso? Você não confia em mim? O que está acontecendo? Agora você imagina Jesus, que andou com Judas ali, ou melhor, ao contrário, né? Judas andou com Jesus ali por muito tempo, foi um dos apóstolos dele. E no momento mais importante, ele é traído por um dos seus. Deve ter sido uma sensação, um sentimento horrível que Jesus experimentou naquele momento ali. Se nós, com pequenas coisas hoje, nós já nos aborrecemos, imagina com uma situação igual a essa. Não consigo nem imaginar. O segundo ponto é que Jesus ele sofreu uma noite de agonia no jardim do Getsemane. Se tu pegar aí o Evangelho de Lucas 22, no seu verso 44, o meu companheiro está aqui. Ia pedir para tu... Isso. Abre lá para a gente, por gentileza. Lucas 22, verso 44. Lucas vai descrever essa passagem que eu disse, né? Que Jesus ele estava num estado de angustiado. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Especialistas dizem que, para que isso aconteça, a pessoa tem que estar num estado de estresse extremamente elevado, né, ao ponto dos seus vasos sanguíneos eles se expandirem, romperem e sair sangue pelos poros. Conseguem imaginar o que Jesus estava passando ali? E os discípulos dormindo, né? Ele levou os discípulos lá para o monte, vem aqui, vamos orar comigo. Ele ia lá, se afastava, orava, voltava e pegava os discípulos dormindo, né? Não tinha apoio do povo ali. E era uma angústia muito grande, porque ele sabia pelo que ele ia passar. Ele tinha exata noção do sofrimento que ele ia passar do momento que ele fosse preso, que ele fosse entregue por Judas até a sua morte. Então era um nível de estresse elevadíssimo, que chegou ao ponto dele suar sangue. E isso mostra, ou ilustra o tamanho do sofrimento que Jesus passaria no ato da sua crucificação. O terceiro ponto é que ele sabia que um dos seus discípulos mais amados o negaria 3 vezes. Inclusive foi ele mesmo que disse, né, para o apóstolo tão amado aí, que ele o negaria 3 vezes antes de o galo cantar. E isso ocorreu. Então também deve ter tido ali um sentimento de angústia por Jesus, algum sentimento de sofrimento com relação a isso, né? Poxa, o cara andou comigo aqui, falou que não permitiria que eu morria, arrancou a orelha de um soldado lá para me defender e ele vai me negar 3 vezes. Então deve ter dado um sentimento
ruim ali também, de alguma forma, em Jesus. O quarto ponto é que ele enfrentou o Sinédrio, que rejeitou seu testemunho que ele havia dado através da sua vida, do seu ministério. Ele foi lá julgado pelos fariseus, pelos doutores da lei lá, e também pelos romanos, e não aceitaram o testemunho dele. A gente, quando vai enfrentar os nossos fantasmas hoje, quando a gente enfrenta uma situação assim, quando a gente precisa se defender de alguma acusação, a gente se sente um pouco acuado, né? Um pouco amedrontado quando a gente tem que enfrentar uma situação assim. Eu trabalhei 10 anos no Bradesco e mais 6 na TNT. Então foram 16 anos e eu era utilizado nessas empresas como... Agora fugiu a palavra jurídica. Preposto, isso. Como preposto em causas judiciais. E, gente, a gente estava ali de frente com o juiz, dá um negócio tão ruim, uma angústia tão grande na gente, e da gente ser perguntado. Apesar de o preposto, falando juridicamente, não ter responsabilidade nenhuma com a verdade, eu poderia, entre aspas, mentir ali que eu não teria problema jurídico nenhum, mas foi algo que eu nunca fiz. Dá uma angústia na gente quando a gente está de frente com os nossos acusadores. Você vê a parte contrária ali de frente com você, a gente ouve mentiras absurdas, coisas que não aconteciam. Dá um sentimento ruim. Tinha dias que dá vontade de atravessar a mesa e voar na garganta do cidadão que estava do outro lado lá. Uma vez utilizaram documentos com a minha letra, com a minha assinatura, tentando deixar entender que eu burlava pontos na empresa que eu trabalhava. Foi uma coisa horrível. Eu fiquei até com receio de perder o meu emprego numa situação dessa. E ali a gente via aquelas mentiras sendo contadas e a gente fica com esse sentimento também desagradável. Imagina Jesus ali diante do Sinédrio, ouvindo todas aquelas mentiras, aquelas testemunhas que foram levantadas contra ele, e ele calado, sem dizer nada. Também foi um momento horrível que ele passou. E o quinto e último que eu gostaria de apontar, e nesse eu vou me ater um pouquinho mais, é que ele suportou a crucificação em nosso favor. Jesus ele ficou crucificado em torno de 6 horas. Está lá em Marcos, viu, Davi? Marcos 15, os versículos 25, 33, 34 e 37, tá? Olha lá, Marcos 25, diz assim: eram 9 horas da manhã quando ele foi crucificado. Então, 9 da manhã. Aí vamos lá para o 33. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. 3 da tarde, da 9 às 3, 6 horas. Aí você vem no 34. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou uma alta voz: não ir, lama sabatana. Significa, meu Deus, por que me abandonaste? Aí nós vamos lá para o 37, mas Jesus, com um alto grado, respirou. Então, nesse momento, ele morreu. Às 3 horas da tarde. Então, ele estava crucificado das 9 da manhã até as 3 da tarde. Então, 6 horas. 6 horas, né? Eu vou trazer alguns dados históricos a respeito de como era a crucificação na época do Império Romano. A legislação romana, ela dizia que um condenado à morte de cruz ele não tinha direito a sepultamento. Então, historicamente, arqueologicamente falando, era difícil que os arqueólogos encontrarem restos mortais de pessoas que foram crucificadas. Elas eram crucificadas e eram jogadas, eram queimadas e não havia um sepultamento, porque era algo muito desonroso ser crucificado. E a cruz era utilizada como um exemplo para manter a ordem e evitar que as pessoas se voltassem ou se rebelassem contra o Império Romano. Então, se as pessoas eram crucificadas, passavam por praça pública, todo mundo vivendo, e era um alerta do Império Romano. Não, vai se rebelar contra mim, não tem que dar acontecer contigo. Isso aí. Então era algo muito desonroso. A cruz era algo tão horroroso aos olhos daquela sociedade que Plautus, que era um comediante satírico lá na época do Império Romano, ele criava peças de teatro, tendo como base a crucificação dos escravos. Ele mencionou que a palavra cruz deveria ser tratada como um palavrão, como um xingamento. Então, se uma pessoa falasse cruz naquela época, a palavra cruz, ela tinha um peso de palavra, de um xingamento a outra pessoa. Outro personagem bastante conhecido na época do Império Romano era Cícero. Ele era um advogado romano que viveu ali na época
mais ou menos no ano 63 a.C. E durante a defesa de um cidadão romano que estava em julgamento e corria o risco de ser condenado à morte por crucifixão, além de lembrar o auditório que estava assistindo o julgamento ali, que a palavra cruz ela não deveria sequer ser mencionada no ambiente onde houvesse mulheres de respeito, tamanha o horror e a aversão que eles tinham a essa palavra. Ele dizia que essa palavra não deveria ser mencionada em um lugar que tivesse mulher de respeito. Ele conseguiu uma grande prudência para que nenhum cidadão romano pudesse ser condenado à morte de cruz. Então, tanto que Paulo, o apóstolo Paulo, né, diferente de outros apóstolos que foram crucificados, ele foi decapitado, porque Paulo era um cidadão romano. Então, de acordo com essa jurisprudência romana, os romanos eles eram livres de morrer na morte de cruz, porque era algo horrível. Era uma morte, assim, muito vergonhosa. Diferente do que a gente vê nas imagens de hoje, ou desenhos que está lá o crucificado com um paninho na cintura. Não, era tudo. Era vergonha exposta mesmo, era uma coisa horrorosa. E tinha que ser sofrido. Era sofrido, era doloroso. A morte por crucificação era extremamente dolorosa, era terrível. E ela acontecia a partir do momento que a pessoa era crucificada, ela levava 6 horas, em alguns casos, relata-se que duravam, alguns chegaram a durar 4 dias para que a pessoa morresse. 6 horas a 4 dias. A morte ela não estava pelo ato da crucificação em si. Ela estava pelas sequelas dos açoites que as pessoas recebiam antes de serem crucificadas, os flagelos, a mutilação, elas entravam em estado de hemorragia, elas entravam em estado de desidratação. Então era algo horroroso. Você não estava ali só crucificado, estava sangrando, estava perdendo líquido, estava com falta de ar, era algo assim inimaginável. E também, muitas mortes aconteciam por uma coisa que chama choque hipovolêmico. O que isso quer dizer? Trata-se da perda de líquidos e sangue, fazendo com que o coração não tenha mais sangue suficiente para bombear para os órgãos vitais. Então, isso levava a vítima de crucificação a ter sede, cansaço, tontura, sensação de desmaio e também muita falta de ar. E pior, ficava pior ainda, irmãos. Os soldados romanos, que eram vigias dos crucificados, eles não podiam sair daquele local enquanto as pessoas não morriam. Tinha que ficar lá. Se durasse 6 horas, 6 horas lá. Se durasse 4 dias, os 4 dias cuidando do crucificado. Então, para adiantar o processo dessa morte, o que eles faziam? Eles quebravam a tíbia ou o fêmur das pessoas que estavam crucificadas. Por quê? A crucificação, a pessoa era crucificada, né? Pregava aos pregos um pulso na palma da mão, um nos pés, e havia um banquinho na cruz que a pessoa ficava com a bundinha ali apoiada, nessa posição. Então, quando você faz assim, depois que faz esse exercício, você vai perceber que seu peito é comprimido. E isso dá falta de ar. Então, as pessoas, o que elas faziam, se crucificavam? Elas levantavam o seu corpo ali, respiravam e voltavam a baixar. Os soldados romanos, eles quebravam a tíbia e o fêmur para a pessoa não conseguir fazer mais isso. Sem a força nos ossos das pernas, elas não conseguiam se levantar. E elas morriam muitas vezes por asfixia. Há relatos de que eles acendiam fogueira embaixo da cruz para a pessoa morrer mais rápido e asfixiada com aquela fumaça da combustão. Então, devia ser uma cena horrorosa. E por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Para a gente entender o sofrimento de Jesus. Porque a gente lê e não consegue absorver, não consegue chegar ao cerne desse sofrimento. Né? A gente fala que ele sofreu essas dores em nosso favor, para levar os nossos pecados, mas será que a gente consegue entender? E também, esses soldados romanos, eles faziam feridas humanas, assim como Jesus foi percurado na sua lateral, para adiantar a morte. Aqui alguns relatos que o ato de oferecer vinagre para a pessoa beber é que ela podia causar vômito.
E assim a pessoa perdia mais líquido e morria por desidratação mais rápido também. Por isso, é muito provável por isso o soldado ofereceu vinagre para Jesus beber, conforme está lá em Lucas 23, 26, se não me engano, 23, 36, lá está dizendo que eles ofereceram, quando ele disse que estava no fogo, eles ofereceram o mesmo do vinagre para ele. Porque os romanos, os soldados romanos que estavam ali, encaravam Jesus como uma mulher na morte de Deus. Eles não eram o Messias, não era o Deus encarnado, era apenas um condenado. Inclusive, estava com 2 olhos dos seus lados, né? Eles não tinham essa visão espiritual assim, de Jesus. Então, eles fizeram com Jesus o que eles faziam com qualquer outro condenado. A gente, se vocês não tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, tem alguns teólogos que dizem que aquele filme se aproxima um pouco do que Jesus passou de fato. Aquelas cenas que antecedem a crucificação do flagelo de Jesus, aquele é horroroso. Eu assisti aquele filme a primeira vez e quando eu tive o erro de assistir a segunda, eu falei, não dou conta, não nada assistir. É horrível. Dizem alguns historiadores que foi daquilo para pior. E aí, provavelmente, o sofrimento que ele passou por nós. Mas a gente tem que entender o nível desse sofrimento que Jesus passou. Por isso que eu queria que a gente se fizesse um pouco dessa visão, colocar entre aspas aqui, realmente religiosa que a gente tem da cruz, e entendesse historicamente o que significava a cruz, o sofrimento que ela trazia. E era para isso mesmo que o Império Romano crucificava as pessoas. Existe e não eram poucas, não, que eles crucificavam. Existe um historiador judeu do primeiro século, Flávio José. Ele diz que na época do Império Romano, se crucificava cerca de 500 pessoas por dia. Aí foi acabando madeira, começava a crucificar o povo nas árvores. Depois passou para mim pessoas por dia, depois do tempo. Então, será algo horroroso mesmo. Eles queriam mostrar para o povo que quem era rebelde era aquele filho antigo. E os cristãos naquela época não eram vistos como cristãos. Eram vistos como rebeldes que estavam se rebelando contra o Império Romano. Então, Jesus foi apontado como um desses. Um rebelde que estava se rebelando contra o Império Romano e que, além dos fariseus, incitaram o governo a levá-lo à crucificação. Então, a gente entendeu aqui um pouquinho a respeito do sofrimento de fato que Jesus passou, a gente pode buscar também relembrar o propósito pelo qual Jesus foi enviado. Por que ele passou por tanto sofrimento assim? A gente fala tanto que Jesus nos salvou e do que nós somos salvos? Qual que é o alívio que ele nos trouxe através da sua morte e ressurreição? E apesar de ele ter realizado muitas coisas maravilhosas no pouco tempo que ele passou aqui na Terra como Deus encarnado, foi para esse momento da morte e ressurreição, da sua crucificação e ressurreição, da vida do seu mistério, que ele foi enviado. Foi exatamente para isso. João, no capítulo 1, no verso 29, João 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava contando, olha aquele Jesus, eu pareço que não foi enviado, ele é o Cordeiro. 1 João 3,5 também. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados do mundo. E nele não há pecado. Mas um fundamento da Bíblia aí, o motivo pelo qual, o propósito pelo qual Jesus foi enviado. Hebreus 9, de 26 a 28 da Bíblia. Hebreus 9 da Bíblia. Hebreus 9, de 26 a 28. Diz assim: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, quando o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez
para tirar os pecados do mundo. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. E essa é a nossa esperança. Nós estamos aqui aguardando essa segunda vinda de Jesus para que ele nos leve, né, para morar com ele no céu. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós aguardamos. E o último texto que eu destaco aqui, para apontar o propósito pelo qual Jesus foi enviado, é 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Que diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, esse foi o motivo pelo qual Jesus foi enviado. A Bíblia diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Não faria sentido a gente estar professando Jesus. A gente tem que relembrar esse momento em que as nossas crianças estão sendo cercadas aí, né, com questão de coelhinho, do jogo da paz. Passada já chegou lá em casa felizinho, ontem, então a gente deu uma aula hoje, né? Não assistia a coisa mais linda, não tem de enviar. Uns 15 anos, não gostou. Comeu com os primos filhos, falou, pai, não gostei de chocolate. Aí eu comi, ela tive uns 10. Ela disse que não gostou. Então, foi comer, mas ele não gostou. Mas ele fica, eu perguntei, o que é Páscoa, filho? Ela fala, Páscoa foi lindo, que dá ovo pra gente. Então, eu estava comentando na terça-feira aqui, que a escola do mundo não tem essa responsabilidade que nós temos, né, de ensinar nossas crianças o verdadeiro sentido da Páscoa. É sempre bom a gente estar relembrando esses pontos, por mais que nós estejamos cansados de saber os motivos pelos quais Jesus foi enviado aqui, o que aconteceu com ele. Nessa época, para a gente tentar trazer a realidade do que é a Páscoa verdadeira, é bom a gente estar relembrando e trazendo isso para as nossas crianças. Então, nesse momento da crucificação, Jesus estava tomando os pecados da humanidade para si. Ele estava se fazendo pecado em nosso favor, demonstrando, ele estava tornando manifesto um amor que a humanidade jamais havia visto e jamais viria na sua história. Eu não consigo me lembrar. A gente costuma comparar o amor de Deus com o amor de mãe, né? As mães vão desculpar, mas não tem comparação, né? Uma mãe depende do seu filho, né? Será que o amor de mãe permitiria entregar o seu filho em favor de outro? Em favor de um pecador, de um assassino, de um sequestrador, de um estuprador? Será que uma mãe teria essa disponibilidade? E Deus entregou o seu filho em favor dessa pessoa pela qual o Lucas orou aqui, esse cidadão lá de Santa Catarina que fez isso, né? Esses outros aqui de Pouso Alegre, tantos outros que cometem atrocidades por eles, não só por nós, mas por eles também que Jesus fez. Então é um amor que a humanidade jamais tinha provado e jamais provará algo igual. Acho que a gente não consegue mensurar o amor de Jesus, de Deus por nós. Eu acho que é imensurável. Então a gente entendendo o sofrimento de Jesus, ou pelo menos dando uma pincelada aqui, para um pouco mais aprofundada, né? Vendo o que ele sofreu, a verdade que ele sofreu, a gente sabendo o motivo pelo qual ele foi enviado, nós chegamos por fim, então, na vitória através da ressurreição. Eu trouxe alguns pontos a respeito disso. E o primeiro é que Jesus, e através da ressurreição de Jesus, nós fomos libertados do inferno e da morte. Apocalipse 1, 17, 18, diz assim: Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades e do inferno. Então Jesus venceu a morte e o inferno através da sua ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 53 a 57, diz assim: é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória.
Onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte e o seu alimento? O alimento da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nós alcançamos a vitória através dele. Então a morte ela é uma das coisas mais temidas pelo ser humano. Eu costumo dizer que a morte é a única certeza que a gente tem na vida e para a qual a gente não está preparado. Ninguém está preparado para morrer, né? Ninguém, a gente sabe que isso vai acontecer com todos nós, mas nós não estamos preparados para isso. E isso traz temor ao mundo. Mas por causa da ressurreição de Jesus e da vitória que ele conquistou através dessa ressurreição, nós podemos ter paz com Deus e esperança para o futuro. Não há avião na morte. Paulo disse isso lá em 2 Timóteo 1:10, muito mais em palavras. Mas assim, 2 Timóteo 1:10 diz o seguinte: sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor Cristo Jesus, ele levou perante a morte e trouxe à luz a vida e a eternidade por meio do Evangelho. Então, o avião da morte ela não tem mais, após a ressurreição, ela não tem mais poder sobre o ser humano. Ela não tem poder nenhum, ela já foi vencida por Cristo Jesus e sua ressurreição. Então, nós somos libertados da morte e do inferno. E temos certeza, nós pensamos, e aí, eu estou liberto da morte e do inferno. E para onde eu vou? O que a ressurreição traz para mim? Já que me libertou da morte e do inferno, qual que é a minha herança? Então, nos foi dado uma esperança viva, uma herança incorruptível. Lá em 1 Pedro, no de 3 a 4, ele diz assim, 1 Pedro, no de 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. A esperança que jamais poderá trazer naturalmente ou perder o seu valor. E essa guardando nos céus para vocês. Amigos, não está guardando. Essa é a nossa esperança. Ela é viva, ela é incorruptível. Ela não perde valor, ela não perde. Não tem preço, não perde o seu valor. Então é isso que nos aguarda. Essa esperança ela é um elemento muito poderoso em nossas vidas. Porque nos mantém firmes durante as muitas tempestades e dificuldades que nos faz crescer e amadurecer. Hebreus 6, 17 a 19, o escritor Deus diz assim: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com um juramento, que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que nos vinda, sejamos iminentemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da herança a nosso propósito. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e seguro. A nossa esperança é a âncora da nossa alma, é que nos dá força. Quando a gente se sente desanimado, busca a palavra nele que tem o Cristo, tem o Messias que já venceu a morte, já venceu o inferno, e está ali nos aguardando para voltar e para nos levar para morar com ele, isso dá força, isso regenera a nossa vitalidade. Beleza, fui liberto da morte, tenho uma esperança viva e sou herdeiro de uma herança incorruptível. Amém, irmãos? É herdeiro de uma herança incorruptível? Só a caminho. Amém. Então a gente sabe que a gente vai continuar vivendo nesse mundo. A gente aceitou a Cristo, mas a gente não vai morrer de cara e vai namorar com ele. Então a gente vai continuar vivendo aqui. Nós temos um inimigo. Quer nos levar lá para o lado dele, na concorrência que está trabalhando firme ali para que nós abramos mão da nossa fé. Mas a morte e a ressurreição de Cristo, ela nos deu o poder e vitória sobre o diabo. 1 João 4,4, João diz: filhinhos, vocês são de Deus e nos venceram. Ele estava escrevendo aqui a respeito de espíritos, para que seja o espírito de Deus e o Pai da unção, por fim fala do espírito do anticristo, e chega nessa frase. E ele diz: filhinhos, vocês são de Deus e nos venceram,
Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você crê nisso de fato? Né? Você crê que o Espírito daquele que morreu no Senhor, que habita em você, que habita no seu corpo, que é o tempo do agora, ele é maior do que tudo que está acontecendo aqui? Basta você crer, você acreditar que o poder dele vai ser manifestado, vai agir, e você já venceu. E ele é poderoso à medida que você dá poder a ele. Mas ele sabe do poder que Cristo Jesus tem. Ele talvez seja até mais crente que muitos crentes por aí. Né? Ele tem certeza, ele conhece Jesus, ele sabe do poder de Jesus. Então, se a pessoa está revestida desse Espírito do Deus vivo, que trouxe da morte o seu filho, nós temos a certeza da vitória sobre ele. Também Paulo escreveu aos Romanos, Romanos 8, de 31 a 37, diz assim: quem iremos presos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, bens, perigo ou espada? Como está escrito, para amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas por todas essas coisas somos mais que vencedores, também aquele que nos amou, que é o mais importante. Nós somos vencedores, mas não por nossas crenças, por meio daquele que nos amou. E esse amor que eu citei é o amor que nós jamais havíamos visto e jamais vamos ver outro igual. Ainda dentro dessa questão, Lucas, escrevendo seu Evangelho, no capítulo 10, de 17 a 20, ele diz: Jesus havia enviado 70 discípulos de dois em dois para precepcionarem nas cidades da qual ele iria. Esses discípulos fizeram várias coisas e voltaram depois para contar para Jesus o que tinha acontecido. E aí chega nesse ponto que disse: os 72 discípulos voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ainda bem que eles falaram isso. Em teu nome. E aí Jesus joga um balde de água fria na frase. Os discípulos todos felizes lá: Jesus, eu sou um monte de demônio. Jesus vem com um balde de água fria e diz. E Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cordas e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada nos dará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. E nosso nome está lá. Escrito no livro da Bíblia. Eu aguardei o dia que esse livro vai estar aberto e, opa, aqui no número 73, o meu marido está aí. Pode entrar aí. Você viu? Uma palavra profética, não, você quer cuidado. Essa é a nossa esperança, que o nosso nome esteja escrito lá e todo dia que aquele livro for aberto, o nosso nome esteja lá e nós possamos morar eternamente com o Senhor. Então, nos foi dado o poder e a vitória sobre o diabo. Beleza, eu estou liberto do inferno da morte, eu tenho uma esperança viva e uma esperança incorruptível, o meu inimigo já foi vencido pelo nosso Senhor. E qual que é a arma desse inimigo? Está tentando me levar lá para o lado dele. E qual que é a arma dele? Deus é o pecado, não das armas. Mas foi dada a vitória sobre o pecado também. Romanos 6, de 4 a 7 da Bíblia diz assim: fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele com a semelhança da sua morte, certamente seremos também a semelhança da sua ressurreição. Temos que o nosso velho homem foi crucificado com ele,
para que o povo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, porque ainda veio foi justificado pelo pecado. Jesus. Então, o pecado também já foi vencido. Nós temos a vitória sobre o nosso inimigo e sobre as armas que ele usa contra nós, sobre o pecado. Então, toda vez que tu for tentado, quer seja a sua fraqueza, seja ela espiritual, carnal, a gente tem que lembrar que o Senhor não nos deu a vitória sobre o pecado. Basta a gente se apegar a isso e santificar diariamente para que nós vivamos a altura e plenitude de Cristo que deseja. E Lucas 10, 17 e 20 também nos diz poucas coisas. Eu peguei o texto aqui. Falamos outro de uma onça. Isso eu vou acompanhar contigo, tá? Eu peguei só uma parte do texto. Falamos outro de uma onça. Agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito deseja. A liberdade da carne é morte, mas a liberdade do Espírito é vida e paz. A liberdade da carne é inimigo de Deus porque não se submete à lei de Deus, não pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode levar a Deus. Portanto, vocês não estão sob o domínio da carne, pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Mas o Espírito é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também dará a vida a seus corpos mortais. É o mesmo Espírito que habita em vocês. Então, nós vencemos o que habita em nós agora é o Espírito de Jesus. E nós temos todas as armas, nós temos força através de Cristo Jesus para vencer o pecado, para vencer as dificuldades. É fácil? Todos os dias a gente está lutando contra isso. Né? E no trabalho, então, nós que digamos, né? Conforme eu disse, a vontade de enganar não estreita o que diga, né? E no trânsito? Eu agora não posso falar que eu não tenho dirigido tanto para eu sem carro, né? Mas no trânsito, hoje em dia, misericórdia. Eu faço usar tudo de bicicleta. Agora eu vou trabalhar de bicicleta, né? E eu passo ali no plano. Nossa, gente, parece que a prova de Pouso Alegre inteira 7 horas da manhã, está ali no plano. Porque tem a escola lá, a faculdade, né? E a fila começa em frente da minha casa, lá na padaria já. E vem aquela fila de carro assim, no meio. E então, a gente tem que ficar se segurando para mandar uns para. Os filhos tipo santo que aparece, só a misericórdia do Senhor. A gente tem que se resguardar disso, lutar diariamente. No trabalho, nos pensamentos, né, que a gente tem, tudo que me ajuda, que está querendo puxar no tapete, mas a gente tem que se resguardar. E esse pensamento para quem pecaminoso, ele não venha se tornar uma realidade, para que nós não o executemos. Mas nós temos a certeza da vitória sobre o pecado através de Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, nós devemos confessar essa grande vitória que Jesus realizou por nós e andar por ela, entendendo que essa é a maneira pela qual o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. É dessa maneira que nós temos que agir. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. A sua vida não pertence a nós, pertence a Deus. Se você se declara sob o seu governo do soberano,
Você não pode dar um passo na sua vida sem consultar o Senhor. O Senhor tem que estar sob o seu domínio de Deus. Você não pode mais seguir os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Somente as dele. Conforme Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, de 2 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Estamos ansiosos a por esse dia, e nós temos a certeza de que Cristo, através da sua morte e ressurreição, nos alcançou. Nós temos parte dessa herança. Essa é uma singela mensagem que eu queria trazer a vocês nesse momento que a gente vive em nosso país, em torno da morte e da ressurreição de Cristo, e que nós possamos ter essa certeza em nossas vidas todos os dias, e não nos esquecer de que Ele é o nosso Salvador. Maravilha. Vamos ficar de pé. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos que nós vamos orar ao nosso Deus. Lembrar você que comigo nós estamos reunidos aqueles que, ao dia 1º de maio, lembrar disso, dia 1º de maio, nós conseguimos até agora encaixar o pessoal da lista de espera, e até hoje de manhã só tinha 10 vagas. Essas 10 vagas, ao ser preenchida, não tem mais como encaixar ninguém. Você tem interesse de ir, por favor, liga aqui para a secretaria, faz sua inscrição. Se você já fez e não pagou, paga, porque é a única forma de você garantir isso aí, tá? E não tem jeito para a gente dar jeitinhos, porque essas coisas são um sítio, a quantidade de pessoas, e é acordada também com a equipe da cozinha, que vai fornecer comida para nós. A gente paga por pessoa, então não tem como dar jeitinho em cima da hora, ok? Então, tudo é com antecedência. Pai, muito obrigado a Deus pelo dia de hoje, pela palavra que nós ouvimos. Eu agradeço pela vida do Helder, da sua família, e peço que o Senhor aplique essas palavras no coração dos teus filhos aqui nesta noite. Em nome de Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Espero da pessoa que está do lado, que seja a paz de Jesus para ela, que Deus te abençoe.